Fala, professor. O que nós temos pra hoje aí? Vamos lá? Tá joia? Camão. Vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Vamos sim. Vamos lá? Bom dia, professor Cobori. Me chamo Thalita, sou do Rio, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o impacto na economia da redução da jornada de trabalho, que já é uma realidade na Europa e que tem uma PEC em Brasília pedindo isso, e tem também uma petição pública com mais de 1.200.000 assinaturas pedindo o fim da escala 6 por 1, que não possibilita o trabalhador ter uma vida digna, ter um descanso, cuidar da sua família, que é um dia só. Geralmente a pessoa tem que resolver o que não resolveu da vida pessoal durante a semana toda. E aí a pessoa não descansa, não cuida da família, nunca está em eventos familiares. E existe também uma pesquisa do DIEESE de 2007 de que a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais já geraria mais de 2 milhões de postos de trabalho. Então, acredito que essa seja uma falácia dizer que a redução da jornada vai gerar desemprego. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Já deixando já de pronta, pronta entrega, que eu sou totalmente a favor da redução da carga 6 por um. E de preferência também diminuir também um pouco o horário também. 35 horas semanais. Seria o ideal as 30 horas, mas 35 horas já estaria satisfeito. Vamos ouvir o comentário do professor. Bem, Thalita do Rio de Janeiro, redução da jornada de trabalho. Na realidade, isso é uma luta antiga, né, dos trabalhadores, desde que os trabalhadores existem, existe essa luta, né, para ser mais preciso, os trabalhadores chegaram a trabalhar a 14, 16 horas por dia, né, quando eles começaram a se organizar para reduzir essa jornada de trabalho para as 8 horas diárias, né, e 44 horas semanais. Então foi uma luta bastante árdua, só acho que em 1919 que a Organização Internacional do Trabalho conseguiu essa conquista aí, no Brasil só com a CLT em 1932, né, no governo Getúlio Vargas. Exatamente, no governo que tem uma parte aí que fala que é fascista, racista, não sabe nada, sabe? Não conhece nada. 1932, como, bem lembrado como o professor falou. E foi um avanço significativo. Com a consolidação das leis do trabalho, Consolidação das leis trabalhistas, né? foi reduzida essa jornada para que é atualmente 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então, essa é uma luta que, na realidade, faz todo sentido, inclusive econômico, né? Ao contrário, Thalita, que muita gente aí critica e diz que vai gerar desemprego, é porque, teoricamente, eles estão dizendo que vai gerar desemprego porque isso vai ser ruim para a economia. Na realidade, mesmo essa redução da jornada de trabalho é sem a redução salarial, tá? Então, mesmo que se reduza a jornada de trabalho, isso vai ter um benefício econômico. Tem muitos países que já fizeram esses experimentos, tá? Qual que é a lógica disso? É que o trabalhador com mais tempo para sua vida pessoal, ele vai ter menos problemas de saúde, ele vai poder se dedicar mais à família, vai ter mais tempo para se dedicar à cultura, né, aos estudos, vai ter mais tempo para ler, para estudar, para ficar com a família, ficar com os filhos, né? Então, quando você tem um ganho na sua qualidade de vida, você costuma ser mais produtivo no trabalho. Então, tem muitas empresas que já fizeram, inclusive, esses experimentos aí e adotaram essa redução da jornada de trabalho. Não é nem a 6 por um, tá, Thalita? 6 por um, quem trabalha, obviamente, meio experiente no sábado, né? Trabalha 6 por um, trabalha os 5 dias da semana, de segunda a sexta, mais o meio período no sábado, e ele teria ali muito pouco tempo para se dedicar à sua vida privada, né? Ele teria só o tempo do restante do sábado e o domingo. Grande maioria das empresas não trabalha no sábado, quem não está muito no comércio, né, não está ligado a isso, trabalha só de segunda a sexta, é 5 por um. Mas a grande luta, e que muitos países estão adotando, é a jornada 4, de 4 dias na semana, só de segunda a quinta, inclusive. É, tem alguns países no mundo, acho que é Suécia, Noruega, Dinamarca aí. Tem na França também, já tem uns experimentos na França também, que é 4 por 3. Tem empresas no Brasil que já adotaram isso, né? Já fizeram esse experimento e já viram que teve, na realidade, ganho de produtividade. Ou seja, o trabalhador com mais tempo para se dedicar aos estudos, à família, aos filhos, à educação, ao lazer, ao entretenimento, né? Como diz o Pepe Mujica, a gente vende o tempo, né? Então a gente está trocando o nosso tempo por dinheiro. E para que você
tem uma qualidade de vida, você tem que ter tempo para você mesmo, né? Não só para o trabalho, para a empresa que você trabalha. E as empresas fizeram esse experimento sem, obviamente, a redução da jornada, sem a redução salarial, ou seja, a pessoa trabalhava de segunda a sexta, passou a trabalhar de segunda a quinta, ganhando o mesmo salário e tendo agora um dia a mais de descanso, né, para ele se dedicar à sua vida pessoal. Ele produziu, inclusive, mais do que ele produziria se ele trabalhasse 5 dias. Isso faz todo sentido. E aí... Não gosto de interromper muito o professor, não, mas por que faz todo sentido? Gente, negócio, você vai ver, você tá mais disposto, tá mais animado, mesmo você consegue planejar outras coisas, vou estudar, ver se melhora de emprego, eu vou passear. A pessoa que pega um carro, uma motinha, pega um ônibus, vai para uma cidade vizinha, a cabeça da pessoa fica... Eu vejo aqui na minha cidade, aqui, as pessoas quando eu dou carona pra alguém, levo a pessoa pra passear assim, de boa, assim, vou dar um rolê lá em tal cidade ali. A pessoa fica levinha, leve, fica, tô zen, tô tranquilo. E isso que o professor falou faz todo sentido. E você tem ganhos também de saúde, você tem ganhos no transporte, as pessoas trabalhando menos dias por semana, você vai ter uma melhoria no transporte como um todo e principalmente no transporte público. E você está falando mais em cidade grande. Até porque a grande maioria dos trabalhadores, a gente fala 8 horas diárias, eles trabalham muito mais que isso, tá, Pedro? Tem que acordar 4 horas da manhã, preparar tudo em casa, o que ele tem que preparar com a família. A grande maioria dos trabalhadores precisa fazer ali a sua marmita e ele vai pegar 2 horas de transporte público nas grandes cidades, né, para chegar no seu trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, em grandes capitais como Recife, como o próprio Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, as pessoas que moram na periferia levam muito tempo para chegar no trabalho se ele trabalha nas zonas mais nobres da cidade. Então ele passa 2 horas no transporte para ir, 2 para voltar, aí já foram 12 horas, né? Desde o momento em que ele se dedica a ir trabalhar. Então isso tem um grave reflexo na sua saúde, né? Não só na saúde física, como também na saúde mental. Então, quando você reduz a jornada de trabalho, você tem ganhos de produtividade justamente porque melhora a qualidade de vida do trabalhador. Quando ele melhora a sua qualidade de vida, ele vai produzir, ter uma produtividade maior, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você começa a trabalhar demais, você passa a notar que a sua produtividade cai. Por quê? Porque você está cansado, aquilo que você, digamos, faria em 2 horas, você leva 3 horas para fazer, você não consegue mais se concentrar, você está muito cansado, você tem que parar toda hora. Você não é produtivo. Então, tem uma lógica por trás disso, né? Ao contrário que todo mundo quer dar o cara vai trabalhar menos agora, vai produzir menos e eu vou ter que contratar mais pessoas para ter que suprir essa queda na produtividade. Na realidade, o experimento que as próprias empresas fizeram é o contrário, né? Ele trabalha menos, ou seja, inclusive a empresa vai ter uma despesa menor com um dia a menos na sua infraestrutura. Você ainda usa CAD pirata? É hora de evoluir. Adquira agora o ZW CAD. Se bem que hoje o home office já proporciona isso, né? O cuidado que a gente tem que ter com quem trabalha em home office é porque tem muita gente que está trabalhando mais, né? Já que trabalha de casa, está no home office, a empresa começa a exigir mais e o trabalhador começa, inclusive, a trabalhar mais do que ele trabalharia se ele tivesse presencial. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né? Então, você trabalhando 4 horas por semana, tendo uma carga horária de 4 horas por semana, você vai ser mais produtivo, justamente porque você vai estar melhor, né? Você vai estar mais feliz, com a qualidade de vida melhor. E naqueles 4 dias que você está trabalhando, você vai ser mais produtivo, né? Isso não é uma... Não, isso aí faz sentido, porque se você tem 4 dias, você quer atacar o pau no serviço. Você vai se esforçar o máximo possível para você produzir o máximo possível ali, ó. Porque você está disposto, está com energia, está com gás, está animado. Você sabe assim, eu tenho 3 dias aqui que eu vou tomar uma cerveja, vou ver um filme, vou dormir até mais tarde. 2 dias aqui eu vou tirar só para dormir. O último dia eu vou tirar para dar uma volta aí. Você chega com a cabeça totalmente leve e o corpo totalmente rejuvenescido. Faz total sentido isso aí. É uma falácia, isso já foi feito experimentos. Já tem, exatamente, professor. Já tem experimentos, como o professor mencionou, já tem experimentos aí. Como você disse, nos países da Europa, muitos países já adotam isso, né? Se não me engano, os metalúrgicos alemães, eles trabalham 30 horas por semana. É, isso mesmo. E você vê, a maior economia da Europa. Então, aqueles que são contra, que acham que você precisa trabalhar mais, né? Tem uns
uns coach aí que ficam falando essas besteiras, né? Que você só é pobre porque você trabalha pouco. Essas frases de efeito sem embasamento nenhum é só para ele vender o produto que ele tem ou a palestra que ele tem para os incautos, tá? Existem estudos, a Microsoft no Japão já fez um experimento desse tipo de trabalhar 4 dias por semana e ele viu que teve um resultado surpreendente, foi até melhor do que se trabalhasse os 5. Então, a luta dos trabalhadores é justamente para isso, para uma qualidade de vida maior, né? Trabalhar menos pelo mesmo salário, com uma qualidade de vida melhor. Você vai ter ganhos aí economicamente em todos os setores, né? Você vai ter o ganho de saúde, ou seja, se você tem ganho de saúde, você vai gastar menos com saúde, se você gastar do próprio bolso. Se você utilizar a infraestrutura do Estado, vai desafogar mais a infraestrutura do Estado com saúde. Você vai poder se dedicar mais ao lazer, à sua família, aos estudos. Você quer ler um livro, você vai ter mais tempo para ler um livro. Você vai ter mais tempo para fazer um curso que você desejaria fazer até para melhorar a sua qualificação. Então tem todos esses tipos de ganho, tá? E essa luta, ela é contínua. Então sempre vai ter quem é contra. Como eu Com certeza. Sempre tem alguém que vai querer arrancar o couro da gente, né? disse lá até 1919, onde a Organização Internacional do Trabalho conseguiu essa conquista, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. E quando falaram em reduzir essa briga toda com o mesmo discurso do que iria acontecer. Vai quebrar, a economia do país vai quebrar, as indústrias vai fechar, vai ter crise geral. É a mesma ladainha. Todo mundo, na época, foi contra a CLT. Né? Tem gente, inclusive na reforma trabalhista, tiveram um retrocesso, mas tem muita gente que sempre foi contra a CLT, o 13º salário, o fundo de garantia. Então, sempre que se você tem uma conquista para os trabalhadores, sempre tem uma parcela da sociedade, principalmente das classes dominantes, são contra. Né? Por quê? Porque ele vê nisso, vou ter um gasto extra, vou ter que contratar mais funcionários. É óbvio que em algum setor, quando você é mais produtivo e você começa a produzir mais, imagina, você tem uma empresa, você reduz a sua jornada, e tem empresas no Brasil fazendo isso, tá? Você reduz a sua jornada para 4 dias da semana. Aí você vê que você está, inclusive, produzindo mais do que quando você trabalhava com a mesma força de trabalho do que quando você trabalhava 5 dias por semana. O que acontece com a empresa? Ela começa a crescer em produtividade. Então, ela vai precisar contratar mais trabalhadores, mas não porque ele reduziu a jornada de trabalho, é porque a empresa começou a produzir mais, ser mais produtiva. Então, tem ganhos econômicos, aqueles que gostam de utilizar o discurso econômico, tem ganhos econômicos em cima da redução da jornada de trabalho. E, obviamente, tem todo o lado que a gente tem que olhar, é o lado das pessoas, porque as pessoas não têm o direito de ter mais tempo para se dedicar à sua vida pessoal. Todo mundo tem que ter, ninguém precisa trabalhar feito um louco, né? Como diz os coaches, tem que trabalhar 14 horas por dia para ter prosperidade. Não é assim que deveria funcionar, tá ok? Então, eu acho que essa redução da carga horária, essa redução de trabalho, ela vai continuar avançando, né? E é preciso continuar avançando, tá ok? Essa é a minha opinião e eu tenho certeza que aqueles que têm o discurso do impacto econômico estão equivocados, tá? O impacto, ele é positivo na economia e não negativo. Então é isso aí, gente. Valeu? Estamos com o professor José Kubura aí. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. E esse discursinho vagabundo que o pessoal bota aí, que a gente tem que trabalhar até morrer, eu tô fora disso aí. Porque isso aí não faz sentido pra ninguém. Pra ninguém. Professor, obrigado pela aula aí. Então, até a próxima. Valeu.